Olá, meus amores, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou ensiná-los a desenhar uma esfera, na verdade um círculo, e com a técnica de luz e sombra a gente vai aplicar a técnica do esfumato e vai criar a impressão de esfera. Então aqui a gente tem aquela tabelinha da última aula, onde eu mostrei um pouquinho sobre os lápis e mostrei esse degradê com lápis 6B, do escuro para o mais claro. E é isso que a gente vai fazer. Então eu preciso que vocês desenhem um círculo. Vocês podem desenhar um círculo utilizando uma garrafinha, um copo, o compasso. Até tem como a gente desenhar um círculo utilizando uma régua ou um outro objeto. Mas isso eu ensino numa outra aula. Aqui a gente vai aplicar a técnica. Bom, para começar eu tenho que imaginar que um lado tá claro e o outro vai ficar escuro. Então é como se tivesse aqui uma luz artificial, uma luz natural, um sol, e tivesse jogando, né, uma claridade, uma luz incidindo em cima da minha esfera. Então esse lado vai ficar claro e o outro vai ficar escuro. Eu começo então com aquela tabelinha, né, na parte mais escura. E o que eu acho legal fazer é sempre ir a favor da linha. Então, se minha linha é circular, eu vou pintar respeitando essa linha. A linha curva, né, na verdade. Então, eu vou pintando e fazendo a curva. Eu não posso fazer isso aqui, ó. É como se eu estivesse batendo ali, ó, ferindo a minha linha, tá? É uma brincadeira, né, que fala de ferir, mas é essa impressão que eu tenho mesmo, como se a gente estivesse batendo nela. Então aqui vai ficar muito mais escuro porque tá oposto à luz. E você vai trazendo, criando aquele degradê da tabelinha, do escuro para o mais claro. E vai pintando com o formato curvo, circular mesmo. Vai trazendo. Então aqui já tá bem escuro e agora eu vou começar a clarear um pouco. Eu vou girando a folha, viu? Vocês podem fazer isso também, ficar bem à vontade. Cada um tem um jeitinho, né? Cada um vai encontrar o seu jeitinho de pintar. Uma coisa que é bem importante vocês pensarem e entender é que é um lápis que borra muito. Então, se você ficar colocando essa parte da sua mão, o dedo, em cima da pintura, vai borrar toda a folha. Você pode colocar um pedacinho de papel para você apoiar, se você tem essa dificuldade de levantar a mão, de pintar com a mão um pouquinho mais alta. Então, aqui eu já estou começando a deixar ele bem fraquinho para dar a diferença de luz e sombra. E eu pinto como se fosse o contorno do círculo mesmo. Aqui então já não tem quase nada de grafite, tá bem suave. E você pode olhar, principalmente olhar de longe, então eu gosto de colocar o papel bem longe de mim e dar uma olhadinha. Se você achar que tem necessidade de forçar um pouquinho mais aqui, colocar um pouquinho mais de cor lá, não tem problema, você pode fazer essa mudança. É legal também, para dar um pouquinho mais de realismo, pensar na sombra projetada. Então aqui tá batendo luz e do outro lado vai criar uma sombra, como se tivesse um sombreado na mesa, né, no chão, na superfície. Então essa parte também fica toda, pode ser até mais uniforme, né, não precisa ter tanta diferença, tanto degradês. Pode ser mais única. O que acontece é que ele ficou bem marcadinho, né, se eu tiver o esfuminho para utilizar, ele vai deixar a pintura com uma textura mais uniforme. Mas se você não tem o esfuminho, você pode utilizar também um chumaço de algodão
Você pega uma bolinha de algodão e vai passando sempre da parte mais clara para mais escura. Você pode utilizar também um pedacinho de papel higiênico que é mais molinho, né? Faz uma bolinha. O cotonete também, que ele já tem a haste, que vai facilitar para você pegar. E tem gente que gosta de usar o dedo, a própria mão como instrumento para criar essa impressão de que a pintura é mais uniforme, tá? Sempre do claro para escuro. O problema de usar o dedo é que pode marcar, principalmente se a tua mão estiver suada, mas ela dá um efeito bem legal. Tem algumas pessoas que gostam muito de utilizar. Ela pode marcar o papel, marcar você mesmo, sua roupa, seu rosto. Então tem esse problema aqui, certo? Mas eu achei legal falar, é válido e cada um vai encontrando o seu jeitinho. O esfuminho não é tão caro, é uma ferramenta legal, tem com várias espessuras, mas como eu disse, um pedacinho de papel higiênico também dá um efeito bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um detalhezinho importante que eu gosto de passar para os meus alunos, aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Então aqui a gente tem a simulação, né, de uma luz, que poderia ser natural ou artificial. Ela vai iluminar a peça, a esfera aqui no caso, e vai criar uma sombra projetada, né? Ela tem a sombra própria e também a sombra projetada. Então só para vocês terem uma noção de como funciona. Aí essa observação ao longo dos dias, né, dos meses, dos anos, você vai praticando e fica mais fácil de você entender. Aqui eu fiz o inverso, né? A luz está do lado de lá. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!